Reveja a entrevista com o senador Paulo Paim. Pelotas, bairros continuam abandonados. Documentário, advogados contra a ditadura. Denúncia, empresa descumpre o acordo com o sindicato. 1º de maio, a voz e a vez dos trabalhadores. Sindicato faz ato contra a prática do assédio moral. No quadro cultural, conheça o projeto Osso Papo. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Reveja a entrevista concedida pelo senador Paulo Paim ao programa Nossa Luta. Senador Paulo Paim, o senhor é de origem sindical. Desse ponto de vista, como o senhor avalia os últimos governos no nosso país? Olha, é inegável que o nosso país era um antes do presidente Lula e é outro hoje. É só ver o salário mínimo que sai de $60 vai para quase 350. É só ver o número de universidades que nós mais do que quadruplicamos. É só ver o número de escolas técnicas que nós multiplicamos quase por 10, o número de alunos em escolas técnicas. É ver o índice inflacionário, é ver os programas sociais, como Bolsa Família, como Bolsa Escola, como ProUni. Tivemos avanços. Claro que não está tudo resolvido, né? Por exemplo, eu mesmo brigo muito ainda e continuo peleando para a questão do fim do fator previdenciário. Não consegui resolver isso ainda, mas vou continuar tensionando até que o nosso governo resolva a política para os aposentados, algumas outras questões, como do mundo sindical mesmo, né? Como, por exemplo, o interdito proibitório, que nós não conseguimos resolver ainda, que é proibir os trabalhadores de circular nas áreas em que eles estão protestando. Eu com isso mostro que não é que é tudo maravilha. Fizemos muito, mas temos muito por fazer ainda para os trabalhadores e para todo o povo brasileiro. Essas iniciativas o senhor destacou do Poder Executivo, principalmente. No Poder Legislativo nós também tivemos avanços, nova legislação, a questão da empregada doméstica. Então, no Poder Legislativo, Congresso Nacional, o que o senhor destacaria como avanços e também o que o senhor destacaria que gostaria que tivesse avançado em termos de legislação e que não avançou? É inegável. Por exemplo, o Estatuto do Idoso. O projeto de nossa autoria é lei hoje a nível nacional, avançou, foi construído lá dentro por, inclusive, iniciativa minha. O Estatuto de Igualdade Racial para combater o preconceito é lei, iniciativa minha, ambos sancionados pelo presidente Lula. A política do salário mínimo também, ela passou por dentro do Congresso Nacional, para um amplo debate a nível nacional, é lei. O reconhecimento das centrais sindicais, eu fui relator na matéria, reconhecemos as centrais sindicais, foi também um avanço por dentro do Legislativo. Claro que as empregadas domésticas também é um avanço de uma construção coletiva naquela casa, né? O fim do voto secreto foi lá no Legislativo, uma bandeira minha de mais de 30 anos, que nós acabamos com essa história de deputado e senador dizer uma coisa e fazer outra, porque o voto ainda era secreto. Agora não tem mais voto secreto. A lei da ficha limpa também foi um avanço, uma iniciativa do parlamento com apoio da população brasileira. Enfim, tivemos avanços, sim, mas temos que avançar mais. Como eu dizia antes, o fator, por exemplo, o fator é uma lei maldita, eu diria, que ela confisca metade do salário do trabalhador no ato da aposentadoria dele. Executivo, Legislativo e Judiciário não tem fator, e o teto é 30 mil, e o trabalhador, que o teto é 4.200, ainda corta pela metade. Em vez de aposentar com 2.000, vai se aposentar com 1.000. Isso é algo grave, lamentável, e que eu estou trabalhando muito para alterar. Temos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados, como aqui foi dito, da área pública e da área privada, que crescesse pelo menos com o crescimento da massa salarial, já que não querem vincular o PIB. São questões que nós temos que fazer um bom combate, um bom debate e exigir a aprovação do parlamento. Por exemplo, como a reforma política, a reforma tributária, que ainda temos que avançar, e isso não aconteceu. Nós ouvimos o metalúrgico Paulo Paim, senador pelo Partido dos Trabalhadores. Os bons exemplos começam cedo. Nossa próxima entrevista é com um jovem morador do bairro Bom Jesus, em Pelotas. Ele comenta sobre o tratamento que é dado pelo poder público para o seu bairro. Acompanhe. Hoje o programa Nossa Luta está entrevistando
Leandro, morador do bairro Bom Jesus, para falar das condições da rua e das condições no local onde ele mora. É muito buraco, os pessoal tudo joga o lixo no chão, essas coisas, e fica tudo, os esgotos sobe, valeta, e é ruim para passar quando os buracos pegam assim, né, por causa que iluminação também, os negros ficam mais, assim, como é que posso dizer, de bodoque, quebra as lâmpadas, falta luz toda hora. Assim, poeira é ruim, por causa que tem gente que bota as roupas assim, na rua assim, e qualquer coisa já suja, qualquer poeirinha, o ônibus também, de vez em quando não pode passar aqui por causa do alagamento. E o poder público, a prefeitura, vem fazer alguma melhoria? Vieram fazer alguma melhoria ou até agora? Ah, não sei, eles só vêm aqui, falam o que vão fazer e só prometem e nunca fazem nada. Desde quando eu me conheço por gente, nada mudou ainda daqui dessa zona aqui. Só na RBS que ali que botaram um saibro, ainda tá cheio de buraco. E quando chove, faz muito barro e inunda muito? Fica até ruim pra gente ir pro colégio, né? Porque alaga aqui, quem não tem carro, moto, essas coisas, fica ruim. Para o jovem, tem algum incentivo, alguma cancha de futebol, alguma coisa para o jovem e também na escola? Ah, na escola sim, né? Eles deixam a gente jogar futebol, essas coisas, mas aqui pro bairro mesmo não tem nada. Nada. E como é que tá a escola? Ah, de vez em quando tá bem, mas tem classes quebradas, de vez em quando tá em mau estado, tem... tudo isso, né? Um documentário dirigido por Silvio Tendler, Os Advogados contra a Ditadura, faz um apanhado do papel estratégico da Justiça Militar durante o regime e presta uma homenagem aos advogados que estiveram em defesa dos presos políticos. Acompanhe. Homenageio a todos os advogados que permaneceram por todos esses anos lutando por justiça e liberdade. Silvio Tendler. Fomos para o DOI-CODE, onde eu fui recebido por um oficial. Eu vi bem pelo tipo, pela ordem, pelas botas. Ele me recebeu com um V, com as botas em V na minha cara, e logo dizendo: aqui não tem doutor, doutor somos nós. Aqui não tem advogado, não tem justiça, não tem lei. Advogado, justiça e lei somos nós. Os torturadores, em forma de meia-lua atrás de mim, eles me levaram, me seguiram para uma sala onde havia não só sempre o revólver, o aparelho de choque, marcas de sangue, de pedacinhos de pele pelas paredes. O Heleno Fragoso, coincidência da vida, tinha sido preso. Eu então fui procurado pelo filho dele, Fernando Fragoso. Ficamos procurando em vários locais possíveis que ele poderia estar preso. E aí, então, eu até voltei, não encontrei, fui à casa dele, a esposa dele me disse: olha, melhor você sair, você deve ir também. Ela estava, parece, adivinhando. Quando chegou de madrugada, caí já no início, no final da madrugada, foram 2 cidadãos à minha casa e dizendo que eu ia ser preso. Eu aí pedi para me vesti, aprontei e fui preso. E eu fiquei no tal corredor geladeira, que era lá embaixo, era gelado. E então me botaram numa cela com uma cadeirinha, tiraram a minha roupa, meu sapato e tal. E eu só fiquei de calça, um frio muito grande. E no escuro perguntei, o Heleno Fragoso estava numa cela e o Susequinde de Moraes Rego numa outra cela, que era um homem idoso já. O Heleno doente, tinha operado, se não me engano, o coração. No dia seguinte, o Susequinde começou a passar mal. E começou a dizer: eu não estou passando bem e tal, chama o médico. Eu comecei a berrar, eu tenho uma voz forte, e tinha também naquela época. Aí veio um cidadão e disse: cala a boca que eu vou aí te dar
vou escutar o termo porrada. E eu disse, olha, é o mínimo que você vai fazer, porque você vai me matar, porque eu vou me defender. E no dia seguinte, eu vi o Heleno sair, que era mais ou menos escuro e tal, mas eu vi ele sair, vi o Susequinde também saiu, eu senti que saíram. Quando eu fui solto, eles me trouxeram, me botaram encapuzado no carro, e eu não me lembro mais a altura, foi já... Eles me saíram do carro, tiraram o capuz e disse, corre que vai morrer. Eu aí disse, não vou morrer correndo. Escutei eles darem um tiro, deram um tiro para o alto e não corri. Fui preso umas 8 vezes, mas fui preso por exercer a advocacia mesmo. A OAB me desagravou, isso era 75, 76, e eu pude, do púlpito da OAB, toda cercada a OAB, pessoal com metralhadora toda lá, e eu pude denunciar todas essas torturas daí no exercício profissional. Fiquei incomunicável durante 45 dias no DOI-CODE, no salão do DOI-CODE, coisa que é um negócio terrível, né? Um negócio... Não dá para descrever esse tipo de coisa, porque eu escuto agora, por exemplo, o ranger de portas, e esse ranger de portas eram as portas se abrindo de um grande portão, e depois tínhamos as celas, as pequenas celas fechadas com grades de ferro, né? Então você escutava abrir aquele suar da porta abrindo, você falava, será que sou eu? Será que eu sou eu? Porque quando o cara passava, ele levava outro, ou podia levar o assim. Então, era o temor que todos tinham na hora daquele chamamento, né? E o Zé Carlos Dias foi a primeira pessoa que conseguiu falar comigo depois de 40 dias incomunicável, né? É uma coisa terrível, né? Ter que dizer a coisa... Você se acostuma, é um negócio terrível. No primeiro dia que eles foram me interrogar, eles me deram um capuz e enfiaram o capuz na minha cabeça. Depois de 15 interrogatórios, o cara chegava e me dava o capuz, você já punha e ia. Então, eu era conhecido no fórum como advogado do CGT. Tinha um juiz, Nelson de Tal, que era um homem ligado às autoridades de segurança na época. Quando eu entrava no gabinete dele, ele já abaixava a cabeça e dizia, lá veio o advogado vermelho. Eu acredito que, em função desse meu trabalho, foi que o capitão Ronald, lá do Regimento de Escola de Infantaria, ligado à 2ª Seção de Informações do REI, Regimento de Escola de Infantaria, determinou a minha prisão. Determinou a minha prisão. Prisão para averiguações que eu fiquei mais de 1 ano sendo torturado de toda forma que você possa imaginar. Eu saí em cadeira de roda. Eu tenho marcas aqui, ainda tenho uma marca grande aqui na testa, esses anos todos. 2 costelas fraturadas, que ainda me incomodam bastante. Esse joelho direito ficou tão inchado, tão assim, que para poder sair, tirar a calça, precisou cortar a calça. Ao sair da minha 2ª prisão no DOI-CODE, aqui, perto da Rua Tutóia, onde nós estamos, ao sair daqui, eu, através dos meus advogados, nos reunimos. E a decisão minha foi processar o comandante do DOI-CODE. Eu acho que aquilo me salvou a vida, porque eu me tornei um perseguido internacional. Por que esses advogados, porque veja bem, aqui no Rio eram 10, mas em Belo Horizonte eram mais 5, e em São Paulo eram mais 10, mas você tinha o quê? Um grupo de uns 100 advogados no Brasil inteiro que tinham esse tipo de atitude. E que não eram organizados, não eram, sabe, não tinham uma organicidade institucional. Então, o que me motivou muito a sempre estar pensando nesse livro foi superar o que é uma grande injustiça, que eu acho que foi não ter contado essa história da importância, sabe, que os advogados tiveram nesse período. Que
importância, inclusive, que tem a ver com o quê? Com sofrimento, com dor e com vida, né? Ou seja, pessoas que estão vivas hoje, que foram tiradas da tortura em função da atuação dos advogados, que foram perseguidos, tiveram seus escritórios, sabe, invadidos, tiveram suas famílias ameaçadas e, apesar disso, continuaram nesse processo. Dom Paulo Evaristo Arnes, quando soube que nós estávamos fazendo esse livro, ele se dispôs a escrever o prefácio de imediato. Nesses tempos terríveis, percebi que um dos maiores esteios dos presos e de suas famílias eram os advogados, um grupo de profissionais de direito que, naquela época de muitos temores, arriscaram suas próprias vidas e carreiras profissionais para se dedicarem a defender, na grande maioria dos casos, gratuitamente, as vítimas da violência política. Dom Paulo Evaristo Arnes. Os advogados e a igreja. Eu fui convidado a participar da Comissão de Justiça e Paz por Dom Paulo Evaristo Arnes, quando eu já militava muito na defesa de presos políticos. Mas a comissão, ela no porão da Cúria, ela cumpria aquele papel de... Tem aquela frase... não adianta mais nada, eu vou me queixar para o bispo. Então, isso é verdade. As pessoas iam se queixar para o bispo. Quando um filho desaparecia, quando o marido ou o namorado desaparecia e não tinha para onde ir, ou procurava um advogado, ou então ia bater as portas da Comissão de Justiça e Paz. E aí, então, era tomado o depoimento. A Comissão de Justiça e Paz encomendava, encarregava médicos da nossa confiança para fazerem laudos particulares sobre que evidenciavam as violências praticadas por aqueles que saíam. O maior trabalho que ela prestou não foi tanto no campo jurídico, e no campo jurídico foi importante, mas é que, a partir da comissão, quando nós éramos informados de um caso, o fato do sistema de segurança saber que nós sabíamos que fulano estava detido, não é? Eu não tenho dúvida nenhuma, fiz uma pesquisa profunda sobre isso, que muita gente foi salva porque o sistema dizia, olha, a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, não é? Chefiada por aquele danado daquele cardeal, etc. e tal, já sabe que está na nossa mão. A ação sindical do Sindicato da Alimentação foi até o Engenho São Joaquim, onde encontrou problemas graves em relação às condições de trabalho. Hoje a ação sindical está em frente do Engenho São Joaquim, localizado na Avenida Fernando Osório. O que está ocorrendo nessa empresa? Ocorre que a poeira dentro do engenho é muito intensa. Os trabalhadores quase não aguentam trabalhar numa situação tão insalubre assim. Chega a certos lugares de um trabalhador não enxergar o outro, de tanto pó. Isso causa sérios problemas pulmonares e até digestivo para os trabalhadores. Também ocorre que a empresa não fornece EPI aos seus trabalhadores. Os seus trabalhadores trabalham, em sua maioria, sem os EPI, que é o equipamento de proteção individual. A empresa também não fez ainda
o que foi solicitado pelo sindicato a fazer, que é os guarda-corpos, corrimão, até agora não foram feitos, em sua maioria. O sindicato, por sua vez, está denunciando essa empresa ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho, porque não é possível, já há vários meses o sindicato vem cobrando a mesma coisa e até agora não foi atendido. Esta é mais uma denúncia da ação sindical. O Sindicato da Alimentação de Pelotas realizou na última sexta-feira, dia 11 de abril, um ato em frente à Arrozeira Cereale, contra as práticas de assédio moral e falta de condições de trabalho. A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins, a CNTA, estava presente, dando apoio ao movimento. Acompanhe. Os patrões entendam o nosso recado. Então hoje ainda não será uma paralisação para valer, mas nós estamos aqui já anunciando que ou as coisas melhores ou nós vamos ter greves na categoria do arroz, que pode ser aqui, que pode ser ali no Nelson Vente, na CDA, na Tordilho, onde for preciso nós vamos ir e vamos fazer paralisações até que as coisas melhorem, até que os patrões tenham um pouco mais de respeito pelos seus empregados e deem mais segurança no trabalho, que o cara possa iniciar a sua jornada e terminar a sua jornada de trabalho do mesmo jeito, terminar do jeito que começou, inteiro, e que haja mais cuidado com a saúde do trabalhador, que invista um pouco dos investimentos feitos que sejam para melhorar as condições de trabalho, que o cara não tenha que vir trabalhar nesse calor imenso. Eu imagino o que deve ter sido o trabalho em alguns setores da Cereale em janeiro, quando a temperatura do lado de fora chegou a quase 40 graus. Deve ter passado de 50 graus. Isso é desumano. Nós já não estamos mais falando quase que em direitos trabalhistas, já estamos falando em direitos humanos que estão sendo desrespeitados aqui na Cereale. E a campanha salarial da alimentação e dos sindicatos da alimentação e da Confederação Nacional da Alimentação, com apoio dos sindicatos da alimentação de Camacor e Rio Grande e vários sindicatos aqui da nossa cidade que vêm aqui em solidariedade, como o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Trabalhadores do SANEP, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Gasolina e no Sindicato do pessoal dos distribuidores de gás que vão passando aqui agora. Que eu me lembro, esses sindicatos estão aqui nos apoiando, deve ter mais algum que eu não lembrei, mas também agradecemos a estes que eu não citei, e é uma demonstração da unidade da classe trabalhadora. Nós nos juntamos todos em benefício dos trabalhadores. Melhores salários, melhores condições de trabalho, campanha salarial 2014, CNTA e sindicatos da alimentação. A voz é dos trabalhadores. Como no ano passado, os trabalhadores irão se reunir na Praça Dom Antônio Zátera, na Avenida Bento Gonçalves, para refletir sobre o significado do 1º de maio. Nas próximas edições, vamos falar sobre as atividades que serão realizadas no 1º de maio. No quadro cultural de hoje, conheça o projeto de jornalismo humano e colaborativo, O Supapo. Produzido por jornalistas independentes de Pelotas, o site de notícias terá a abordagem de informações na ótica dos direitos humanos, movimentos sociais e outras expressões culturais e humanas. Confira. E nas comunidades existem seres humanos, como nós, brancos, pretos, né? Felizes, tristes, que cantam, que não gostam de cantar, que dançam, que não gostam de dançar, que amam. Bom, o Supapo é um projeto da Maria Bonita Comunicação, que já vem há um tempo buscando trazer a informação, as notícias, para um viés mais humano, um viés mais social e um viés também colaborativo. Não dá para dizer se é um site de notícias, se é um portal de informação, se é um portal de notícias, se é um portal de jornalismo, se é um portal de conhecimento. O nome já demonstra que nós queremos buscar um outro viés, uma outra cidade que é a nossa cidade, mais do que de uma cidade que aparece no Diário Popular ou uma cidade de Casarões, que é uma Pelotas muito negra.
nós vamos fazer uma parte especial que se chama Princesa Negra, que é justamente trazer essa princesa do sul, que na verdade é uma princesa negra com muita força, de um povo que foi sofrido e que tem muita cultura e que tem uma cultura que tem um certo destaque dentro do Rio Grande do Sul, e também tem uma cultura que não é a que o resto do Brasil conhece como o Rio Grande do Sul. O nome, o Supapo, surge muito dessa ideia que a gente tem de trazer Pelotas Negra. O Supapo é um instrumento, para aqueles que ainda não sabem, né, é um instrumento muito característico, muito ancestral da cultura negra do estado do Rio Grande do Sul. Em Pelotas a gente tem figuras aí muito importantes que tocaram o Supapo, construidores de Supapo, que conseguiram levar o Supapo para vários locais do Brasil. Fora toda essa coisa da história que nós já falamos, né? Mas tem o Supapo, que o Supapo é Supapo também, né? Supapo, além de ser o tambor, até por isso que o tambor se chama assim, porque por causa do tapa, o Supapo também é um Supapo, né? Pelotas é uma cidade de periferia, Pelotas é uma cidade cercada, né? Cercada de periferia, com Pelotas que é grande, a Pelotas que é de verdade, é uma Pelotas dessa periferia enorme, assim, e, inclusive não só enorme, como descomunal. Existe aí uma forma de pautar, e a gente também não gosta dessa palavra muito técnica, pautar, né? Porque o Supapo não é simplesmente, como a gente já falou, um site de notícias que vai estar simplesmente publicando uma informação. E quando se tem uma abordagem à periferia, sempre é muito específico de uma situação, né, que é uma situação, normalmente uma situação muito grande diante de toda a história da nossa cidade. E tem uma crítica muito grande do Supapo também, que é na forma como a grande mídia se apropria dessa informação, né, sem profundidade. Então a gente quer justamente fazer o inverso. Muito mais estar servindo a periferia e estar escutando e estar próximo deles e estar disponibilizando o que a gente tem de material, de informação, o que a gente tem de espaço. A periferia ela é muito produtiva, né? A periferia ela não é enxergada em potencial. Bom, no dia 22, agora na próxima terça-feira, a gente vai estar lançando então o Supapo, né? Convidando amigos, convidando músicos, convidando os nossos leitores e convidando a todos aqueles que querem conhecer esse projeto e também fazer parte. Vai acontecer no Bazar da Cerveja, Santa Cruz, esquina Cassiano, a partir das 8 da noite, dia 22. E a gente vai estar fazendo um momento muito gostoso nosso de confraternização, onde a gente vai convidar amigos para poderem tocar, os músicos da cidade, e a gente vai estar apresentando esse projeto e vai estar convidando novos colaboradores para se unirem nesse projeto que é colaborativo, que é humano e que pretende aí trazer uma nova história para a informação aqui da cidade, onde a gente possa estar fomentando e fortalecendo as diversas vozes da cidade. Esse dia de lançamento do Supapo vai ser uma nova fase de formação do Supapo, né? Uma formação contínua e ininterrupta. Vai ser uma nova fase da feitura do Supapo, né? Teve toda uma fase mais fechada, que nós da Maria Bonita Comunicação, que é quem está produzindo o site, fez, pensou, a conversa com outras pessoas. E nesse dia vai começar uma nova fase do Supapo. Vai começar ali, vai nascer já, vai brotar a semente do Supapo, para crescer da maneira mais orgânica possível. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.